O Cruzeiro tá mal ou o América que tá muito bem? Porque, foram 3 vitórias e, na boa, eu acho que não dá para contestar nenhuma delas. Contestar, dizer, não, jogou muito mal, mas ganhou o jogo. Em nenhuma delas, Lohana. Pode ter o Cruzeiro na vitória por 2-1 no primeiro jogo. Em 2 terços ali, o Cruzeiro foi melhor, em 1 terço bem melhor, no outro um pouco melhor, e no último terço do jogo, o América foi bem e virou. Mas 3 vitórias do América. O torcedor do América pode ficar otimista com a sequência da temporada e o torcedor do Cruzeiro deve ficar pessimista na sua avaliação pelas 3 derrotas quando pegou. É curioso, né? Quando pegou o adversário mais forte, ganhou contra o Atlético. E aí, com os outros adversários. Na teoria, o América, o segundo mais qualificado dessa ordem, aí o Cruzeiro perdeu 3 vezes. E aí, honestamente, vocês vão fazer onda com esse negócio do Lisca, né, gente? O Lisca tava lá 1, 2, 3, o Felipe Conceição é meu freguês. Vocês não vão fazer onda com isso, né, gente? Vocês não vão fazer onda com isso, né, gente? Vocês queriam que ele gritasse o quê no vestiário? 1, 2, 3, o Felipe é melhor que eu? Vocês estão de brincadeira, né? Se for fazer onda com isso, eu parei. Pois não, Lohana Spears? Nossa, eu até achei que você fosse continuar mais, eu respirei errado aqui, mas enfim, vamos lá. Ô Everton, então, eu penso que essa classificação do América fala muito mais sobre conjunto e tempo de trabalho, que é diferente do Cruzeiro. E nisso eu vejo que não é porque foi eliminado que o Cruzeiro tem que entrar na Série B agora extremamente de forma pessimista. Eu falo isso mais por parte de quem está apreensivo muitas vezes ou com algumas dúvidas, que no caso é o torcedor, né? Mas eu acho que o que prevaleceu mesmo nessa questão do embate entre Cruzeiro e América é que passou quem tem um conjunto que está acostumado a jogar com um treinador há mais tempo. Na minha visão é isso. Chega uma peça como o Bruno Nazário, por exemplo, que de todas as contratações desse ano eu acho que é a que mais vem rendendo no América e realmente encaixa ali, demora um tiquinho até também, o Bruno Nazário chega, aí faz ali algumas partidas, demora a entrar na rotação, como a gente diz, né? Mas quando entra, faz a sua diferença. E no Cruzeiro, uma ideia de jogo que começou a aparecer na minha visão, do meio aqui da fase classificatória para frente, Cruzeiro com 2 jogos também de Copa do Brasil, mas que eu creio que não tenha sido ainda tempo o suficiente. E aí melhora, você já consegue ver que os jogadores conseguem muitas vezes executar já o que o Felipe tem em mente, mas aí eu bato naquela tecla, né, Everton, do que eu venho falando há algum tempo. Ainda falta peças. Vai ter momento que o Cruzeiro, para mim, está muito claro, a maneira de jogar, o que o Felipe quer, o que ele pensa desse time em relação ao seu modelo de jogo, mas vai ter dia que algumas peças não vão funcionar, e quando essas peças não funcionam, o drama é quem vai entrar, quem vai mudar a história desse jogo, e o Cruzeiro ainda não tem. Então, na minha visão, passa por isso, a eliminação do Cruzeiro e o avanço do América à final do estadual. Para a Série B, se possível, e eu falo isso com muita responsabilidade, tá, gente? Até porque me recordo muito bem, né, que o presidente Sérgio Santos Rodrigues, em algumas coletivas, mas em uma especificamente, falou muito, né? Eu coloquei o CPF, o David colocou o CPF, eu não vou colocar o meu, então eu não posso chegar aqui no microfone e falar tem que fazer, tem que contratar e tem que acontecer, mas se possível, se dentro da realidade financeira do Cruzeiro for possível, passa primordialmente o acesso do Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro desse ano com a chegada de mais gente, na minha opinião, porque se não chegar, vai sofrer. Ô, CJ, daqui a pouco a gente vai falar especificamente do jogo de ontem. Eu queria muito ouvi-lo sobre a questão do que vocês acham que faltou ao Cruzeiro do Felipe Conceição, da questão da arbitragem, não que eu ache que tenha acontecido, não que entenda que tenha acontecido algum problema com a arbitragem ontem, não, mas também da arbitragem, do papel do Lisca no jogo e tal, mas a pergunta especificamente do dia, CJ, é o América que está muito bem ou é o Cruzeiro que está mal? Você acha que essas 3 derrotas para o América e o que o Cruzeiro fez no estadual até aqui
tira um pouco daquele ânimo, porque nota-se uma organização no time cruzeirense. Você nota claramente que tem ali o dedo do treinador. Agora, você acha que ainda não é suficiente? Ou seja, o torcedor que estava muito animado antes dos confrontos contra o América, ele a partir de hoje, ele estaria um pouco mais preocupado, Sejuá? Ô Everton, não, no meu caso, eu acho que não devamos observar os extremos. É o fulano, é o time tal que está muito bem, é o time tal que está muito mal. Porque senão a gente vai entrar naquela onda do que o Campeonato Mineiro só vale para quem ganha e quem perde é crise implantada e é uma draga danada. O que a gente sempre discute aqui é Campeonato Estadual não vale nada. Não vale para quem ganha, porque para quem perde é implementação de crise. Foram para a final os melhores times do Campeonato Mineiro. O primeiro e o segundo colocado. Foram para a final os times com maior investimento e com maior organização. Aí, maior investimento o Atlético, uma organização maior o América. Não é surpresa para mim nenhuma o Cruzeiro perder, na atual situação, para o América as 3 partidas, porque o Lisca está lá há mais tempo, o time do América é mais organizado, o time do América é mais qualificado, tecnicamente se sobressaiu. E as palavras do Sobis ontem, a saída do campo, achei bastante sóbrias. Sobis, sóbrias. E lúcidas, quando ele fala, tentamos aí fazer frente, tentar encarar aí alguns times de Série A, mas a gente sabe da nossa realidade. Ele fala, o Cruzeiro é gigante, mas a gente tem que entender essa realidade. E que a realidade do Cruzeiro é essa mesmo, em que tem 11 jogadores que lutam para entender e executar a ideia do Felipe Conceição, e quando muda uma peça, ou quando sai um jogador, ou quando tem que colocar os reservas, existe uma dificuldade muito grande de manter um padrão. Esse padrão que já é difícil para esses 11. Totalmente diferente do América. Matheus Cavicchioli estava aí, Diego Ferreira estava aí o Bauerman, o Anderson, o João Paulo estavam aí, entendem e sabem o que tem que fazer. Zé Ricardo, Juninho, Ale, aliás, o Ale, depois a gente tem que falar de jogo, hein? O Ale ontem foi Ale Fashion Week. Desfilou no meio campo. Assim, impressionante. Aí você pega, saída do Ademir, Bruno Nazário. Entrou o Bruno Nazário ali, Rodolfo estava aí, Felipe Azevedo estava aí. O América, ele tem muita variação. Isso é tempo de trabalho. Ontem, ele jogou diferente do que ele jogou o primeiro jogo, principalmente o primeiro tempo. Então, essas variações, e bem executadas, o Ribamar chega aí, o Ramon ontem, o Ramon do América, que entrou muito bem, o autor do terceiro gol, entrou muito bem, marcando pelo lado, ele entrou ali na segunda linha de 4 e entrou, fez o gol num contra-ataque, mas fez exatamente o que o Lisca pediu. O time do América é muito sabedor das ações. É para ganhar a Série A? Longe disso. É para ir para a Libertadores? Longe disso. É para lutar para permanecer na Série A. É esse, e precisa de se reforçar. Mas os jogadores do América, eles sabem exatamente executar os movimentos. Eles sabem exatamente o que tem que fazer. Seja num 4-3-3, seja num 4-4-2, seja mudando de peça, mudando de esquema, o time do América é mais organizado. E o Felipe Conceição também está tentando. Ontem, ao meu ver, demorou a mexer. Poderia ter tentado algo novo, mas quis acreditar na ideia dele. Vou falar que está errado aqui. Quem sou eu para ter essa prepotência em falar ele errou? Mas eu acho que, na opinião, ele poderia ter tentado algo novo, mas ele quis permanecer na ideia. O Sampaoli falava isso ano passado. Se for errar, que erre. O Rafael disse isso para você. Ele nos orienta se for errar, mesmo que erremos, vamos errar na ideia de jogo. Ele quis manter esse padrão dele e aí pagou o preço. O Cruzeiro, Everton, era para ficar no G4 ali, terceiro, quarto colocado, e fez o campeonato dele. Se ele fizer um campeonato para terceiro e quarto lugar na Série B, é o campeonato dele, quer subir. Só que, não só precisa se reforçar com peças, como precisa se reforçar com esquemas. Ontem ficou escancarado que os esquemas do Lisca são melhores do que o esquema do Conceição.
Bom, Ale, eu também gostaria de ouvi-lo sobre essa questão de depois da decisão desses 2 jogos contra o América, você entende que o torcedor do Cruzeiro precisa ficar preocupado com a Série B? Porque, por mais que o América tenha vencido os 3 jogos, eu entendo que o nível dos times que o Cruzeiro vai encontrar na Série B, embora o América hoje esteja na Série A, é muito parecido com o nível que o América tem. Aí o torcedor vai ficar pistola porque eu disse isso, mas tem todo um sentido por trás do que eu estou dizendo, né? Muitos times que vão disputar a elite do futebol brasileiro não têm condição de grandes contratações, assim como o América também não tem. Nós entrevistamos o Salum aqui por 2 sextas-feiras seguidas e ele destacou a questão da dificuldade para ir ao mercado, para trazer jogadores mais qualificados. Então, o nível dos times que o Cruzeiro vai enfrentar, não de todos, mas dos times que brigarem, que de repente irão brigar do meio da tabela para cima, é um nível muito parecido com o nível do América. E o Cruzeiro não conseguiu vencer o América no campeonato estadual. Foram 3 jogos e o de ontem, de forma incontestável, a vitória do América. E aí, Ale? Sim, o América tá bem, né? Só que a gente não pode exagerar tanto para um lado quanto para o outro, né? O Cruzeiro, ele vem numa construção, realmente, agora vai ter um tempo maior aí para um trabalho do Felipe Conceição, 100 jogos, né? Acho que ele vai ter um tempo grande para treinar até a estreia aí na Série B, para implantar mais ideias e para realmente consultar a direção para alguns reforços pontuais, que o Cruzeiro precisa. A gente já vinha falando isso aqui há um bom tempo. Precisa realmente contratar para inchar mais o elenco ali, para ter mais opções disponíveis. E o Campeonato Brasileiro é um campeonato grande, né? O campeonato da Série B vai até o final do ano, então você vai precisar de mais peças. O Cruzeiro tem um lateral direito só no elenco, praticamente, né? Você sai o Cáceres ali, um Deus nos acuda para você substituir num nível aceitável que ele vem desenvolvendo. O Cruzeiro precisa, sim, de reforços, mas não é tanto para desesperar. O América era favorito, realmente, nessa semifinal, nesse confronto, apesar que na sexta-feira aqui a gente apostou que o Cruzeiro ia virar, né? Ia conseguir virar. Eu apostei justamente... Mandei 2-0 Cruzeiro. Pois é, eu também. Eu apostava que o Cruzeiro ia entrar com uma sede maior por tudo que aconteceu aí no primeiro jogo. Mas o América se mostrou superior. É superior tecnicamente hoje, não tem discussão. E ganhou quem mais mereceu. Agora, o América realmente a gente também não pode empolgar tanto. Mesmo se for campeão mineiro, tá? Porque eu vou relembrar aqui o ano de 2016, onde o América também estava na elite e foi campeão mineiro em cima do Atlético. E o América passou um vexame danado na Série A. Então, é realmente tomar um pouco de cuidado. O América tem um time estruturado, tem um time bom, só que precisa realmente de reforços, precisa realmente, né, contratar mais jogadores ali que chegam para vestir a camisa e chamar a responsabilidade, porque Série A é diferente, né? Série A, a parada o buraco é mais embaixo, como dizem. Então, o América acho que tem um objetivo bem definido nesse ano, que é realmente de permanecer, né? E aí, quando você fala isso, que o objetivo do América é permanecer na Série A, muita gente fala, mas ele tá pensando pequeno. Gente, pensar a médio e longo prazo também é pensar grande, né? Você vai pensar a médio prazo, vou permanecer agora, ano que vem eu vou beliscar uma vaguinha na Sul-Americana, e aí, amadurecendo, né, a sua permanência na Série A, você começa a pensar um pouco maior. Então, vamos com calma. O objetivo do América é ficar na Série A, mesmo se for campeão mineiro, tá? Não vou mudar o discurso se ganhar os 2 jogos do Atlético, não. Não tá pronto e chegar na Série A e brigar por Libertadores. Não é assim, tá? Então, acho que não dá pra exagerar nenhum dos 2 lados. O Cruzeiro não é o pior time do mundo. Precisa ainda realmente ir ao mercado e compor o elenco. Mas eu acho que tá num caminho muito, muito bom aí pra integrar o G4 da Série B, e o América, o objetivo dele é permanecer. Precisa ir ao mercado e buscar mais reforços. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, aí pros 2 lados, tá? Foi tudo realmente dentro do esperado, CJ. Né? Não quis te interromper aí quando você usou o termo, mas até para esclarecer e para ver se eu entendi correto. Quando você disse que o Cruzeiro deve inchar o elenco, você diz em qualificação, né? Exatamente, exatamente. Porque o termo inchar, às vezes já está até inchado. Tem 3 meias, 4 centroavantes e não joga nenhum. Isso. 3 meias e joga um volante, entendeu? Exatamente. E, no caso, eu quis dizer, né, às vezes posso ter me expressado errado com a palavra, no caso realmente dá mais opções.
né? Dar mais opções pro Conceição ali durante o campeonato. Porque você Qualificar. Qualificar, exatamente. Eu deveria ter usado qualificar em vez de inchar. Mas aí você tem, por exemplo, na zaga, né? O Everton ontem não foi bem. Não vou queimar ele aqui por causa disso, né? Mas é garoto, né? Exatamente, é garoto. Vai sentir realmente, é normal isso acontecer. Não precisa jogar a carreira do moleque fora, né? Tá começando agora. Mas precisa realmente mais experiência, de mais, né, qualificação nesse elenco. Eu citei aqui o caso da lateral direita, né? Se sai o Cáceres, como é que faz, né? Então, assim, tem outras posições também que precisa mais, sabe? A chegada do Rômulo aí deu uma qualificada boa já no meio-campo. Então, você precisa de mais atletas como ele, no caso. Tô citando aqui, né? Mas precisa realmente ir ao mercado. O América também. Então, tá tudo dentro do esperado. Acho que foi tudo normal dentro do que a gente projetava lá no início aí para essa semifinal. Antes da gente chamar o Adro, deixa eu só expor algumas coisas aqui, porque não posso deixar de destacar que no início do campeonato eu nem coloquei o Cruzeiro como classificado. Exatamente por entender que o Cruzeiro fosse usar o campeonato estadual para se preparar, porque o foco do Cruzeiro é todo na Série B, desculpa. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de ser desclassificado, como o Cruzeiro foi nesses 2 jogos contra o América. O América passou incontestavelmente, e o América, para mim, passou incontestavelmente, porque o América está bem. O América está bem. Claro que pode melhorar, pode contratar mais, mas a gente precisa enxergar que o América tem um bom time, que o América é um time muito organizado, que o Lisca faz um trabalho muito bem feito. Bom. Muito bom. E esse período do Lisca é um dos treinadores mais longevos do futebol brasileiro, entre os clubes da Série A, e isso precisa ser valorizado, né? Foram 3 vitórias incontestáveis para cima do Cruzeiro na temporada. Eu nem coloquei o Cruzeiro como classificado, porque não é foco do Cruzeiro, desculpa, não é foco do Cruzeiro, sabe? Foco está na Série B. Para mim, nem classificado seria, classificou-se e aí caiu com o América e já perdeu os 2 jogos. Por isso, eu coloquei o Cruzeiro como nem se classificando na primeira fase da competição. Então, assim, o América pegou, o América está tão bem, e ninguém está dizendo aqui que o fato de estar bem já o credencia como campeão mineiro, vai atropelar o Atlético, vai fazer uma Série A para brigar por vaga de Libertadores. Não. Mas o América está tão bem que o América pegou a melhor defesa da competição. Gente, isso são números, desculpa. Não há como questionar. O Cruzeiro tinha a melhor defesa da competição até pegar o América. O América fez 5 gols na melhor defesa da competição, num time extremamente bem armado e jogando bem e convencendo. Então isso precisa ser valorizado. E de jeito diferente. No primeiro jogo, eles deram espaço para o Adriano, o Lisca faz essa leitura, recua o Alê. Ontem, ele jogou com o Bruno Nazário mais adiantado, ao lado do Rodolfo, Felipe Azevedo fazendo esse homem no meio campo, junto com o Juninho, Alê e Zé Ricardo. A variação do América é absurda. O América joga com 2 pontas, Felipe Azevedo, Ademir e Rodolfo. De repente ele tira o Ademir, ele perde o Ademir, seja por foco ou por mudança, ou por contusão. Aí ele entra com o Juninho aberto na direita. O Juninho faz às vezes de um ponta, mas fechando sem a bola o meio. Aí ele recua com 4-4-2, colocando o Alê de volante. Variações. O time do América é treinado. O time do América é muito bem treinado. Os jogadores sabem exatamente. Quando ele jogou determinado momento do jogo com 2 centroavantes, ele jogou com Ribamar e Rodolfo. Muita gente pensava o Ribamar veio para ser a sombra do Rodolfo. Ontem ele jogou. Ele colocou o Ramon para marcar por um lado, o Juninho para marcar por outro, dizendo que a Alê e o Zé Ricardo faziam o meio. Esse tripé de Juninho, Alê e Zé Ricardo é absurdo de qualidade e de entrosamento. Quando o Giovani entrou, ele deu conta do recado, o Alê se contundiu. Ele até ficou no banco. Então, o time do América, não estamos falando que é para fazer frente com o Flamengo, que é o melhor time e o último campeão brasileiro. Não, é longe disso. É observar a qualidade que o Lisca implantou e a rapidez que esses jogadores absorveram essa ideia. Rapidez, CJ? Ele está aí já faz um ano. O Bruno Nazário chegou agora e encaixa como uma luva. Os jogadores que ficam fora por tempo de contusão voltam e se encaixam perfeitamente. A gente fala de tempo de trabalho para o Lisca aqui. Há quanto tempo a gente não fala de, olha, precisa de tempo para adaptar a ideia de jogo? Com o Lisca, a gente não fala isso não. Jogador que entra aqui é Ribamar, o Ramon ontem,
o outro Juninho que chegou, os caras entram e sabem exatamente o que tem que fazer. Você pode até questionar, não, esse jogador aí poderia ser melhor, o América poderia investir mais, um jogador protagonista nisso, aí tudo bem, a gente vai questionar aqui a qualidade para disputar uma Série A de 38 rodadas, mas é um trabalho para aplaudir. É um trabalho sim, a gente precisa destacar, o América tem um time muito organizado, daqui a pouco na volta a gente vai falar do jogo, a Duraldo vem com informações, a gente fala do jogo, estou recebendo uma mensagem aqui do meu amigo Pablo, grande Pablo, abraço para você, meu garoto, parabéns aí pelo filhote novo aí. Ele está falando aqui, pô, Everton, mas você apostou sexta-feira que o Cruzeiro passaria? A gente apostou sexta-feira, mas nós explicamos, né? A aposta de sexta-feira, né? A aposta que vale é a aposta lá do início do campeonato. Quando é que nós vamos mostrar esses resultados, hein? É no final do Campeonato Mineiro? Que a gente, das nossas apostas o quarteto, a gente já mostrou. A gente mostrou. Do G4 já mostramos? Já foi. É verdade. Acho que tem umas 3 semanas que a gente mostrou aqui, eu nem lembro. Mas no início do campeonato, a gente aposta aqui no G4, no Z2. No meu G4, o Cruzeiro não estava, né? Mas sexta-feira nós apostamos aqui, viu, Pablo? Nós apostamos aqui na sexta-feira e eu coloquei 2-0 para o Cruzeiro, acho que o CJ também. Não, eu tenho um motivo muito... O Ale, eu não sei, eu não lembro da aposta do Ale de sexta. Qual foi, Ale? O quê? Sexta-feira? Eu apostei que o Cruzeiro virava também. Foi igual a você. Caí do cavalo também. Mas eu acho que foi o único dos 4, o único que não apostou na classificação do Cruzeiro do G4. O Cruzeiro acabou se classificando. Agora, eu apostei porque eu queria ver demais o troco da zoeira para ver também, para perceber também as respostas dos hipócritas. Eu estava torcendo muito para o Cruzeiro ontem ter vencido o jogo, para ver os hipócritas. Eles falariam, porque vocês acham que se o Cruzeiro ganhasse ontem, não ia ter zoeira? Então eu estava querendo muito, viu? Mas não aconteceu. A América merecidamente passou e tal. E o foco do Cruzeiro não adianta, gente. Pode falar o que quiser. O foco do Cruzeiro é a Série B. Por isso nós fizemos a pergunta. É o Cruzeiro que está mal ou a América que está bem? Eu acho que é o América que está bem. Você não acha que o Cruzeiro está mal? Não. Pode melhorar? Sempre pode. Mas dizer que o Cruzeiro daí não vai subir, eu não sei. Nós precisamos ver o melão rolar na Série B para tentar perceber o que o Felipe Conceição ainda pode melhorar nesse time. A chegada do Bissoli, até que ponto pode servir ao Cruzeiro. Eu acho que é necessário ter mais um tempo. Agora, estou com a Lohana. Tem possibilidade de ir ao mercado? Aliás, ontem o Luciano Dias, já aproveito para mandar um grande abraço ao Luciano Dias. Ontem o Luciano Dias postou sobre das contratações que o Cruzeiro fez. Ele fez meio que um resumo avaliativo. Eu perguntei no Arena, perguntei lá na TV, e eu não sei se eu falei aqui com vocês, se eu perguntei aqui, sobre o Felipe Conceição precisava ter feito algo novo, precisava ter montado o time de uma forma diferente, porque ontem eu notei que o América surpreendeu, o CJ já deu a letra, sobre algumas mudanças que o Lisca fez no time e que o Cruzeiro não conseguiu achar o América em campo. Faltou ao Cruzeiro algo de diferente. Eu imaginei a semana inteira, eu falei, mas por achismo, porque eu não vejo treino. Eu falei com uma pessoa do Cruzeiro semana passada, a possibilidade de você me dar uma informação, qual é? O Pote que pode entrar pelo lado direito e tal. Eu imaginei que ele fosse colocar o Pote, que surpreender de alguma forma. E eu achei o Cruzeiro ontem usual, completamente usual. Aceitou muito fácil o jogo do América e não encontrou o América em campo. CJ, foi uma coisa que me chamou a atenção mesmo. Eu esperava mais, eu esperava um Cruzeiro um pouco mais ousado. Mas você acabou de falar que estadual não é parâmetro, o Cruzeiro está se preparando para a Série B. Sim, por ter perdido o primeiro jogo, por estar em desvantagem, precisava ter feito algo novo. E eu não vi, sinceramente, nada de novo. Como você disse isso semana passada, aí isso é interessantíssimo, porque se viéssemos aqui hoje falar isso, seria óbvio. E você pediu essa mudança, algo de diferente, antes do jogo acontecer. Não querendo ser engenheiro de obra pronta, nem profeta do acontecido, mas se viéssemos aqui falar assim, ele deveria ter tentado algo diferente, aí ficaria fácil a análise. Mas é óbvio
que na semana passada nós gostaríamos e queríamos algo diferente. E quando a gente fala em algo diferente, Everton, não são só peças ou as peças. Pode ser postura, né? Pode ser o esquema com os mesmos jogadores. O Lisca faz isso. Com as mesmas peças, ele muda o esquema. O Cruzeiro entrou com aquilo que o Felipe Conceição acha que tem de melhor, e é o que tem de melhor, que é o que evoluiu. Só que aí, com o passar do jogo, como se foi desenhando, o Cruzeiro, quando consegue aquele empate no gol do Matheus Barbosa, no Matheus Pereira cruzando, de direita ainda, para o Matheus Barbosa dentro da área, naquele momento ali, acredito eu que ele poderia ter dado um gás, uma mudança. Ele muda com a entrada do Bissoli e recua e tira o Rômulo. Olha, que mudança. Não, vou te falar por que ele mudou. Porque ele deve ter feito uma leitura que, pelo menos eu observei, que no primeiro tempo, o Cruzeiro, ele tinha o Sobis muito mais como um verdadeiro 10 do que um falso 9. O Cruzeiro tinha Bruno José por um lado, Ayrton por outro, o Cruzeiro tinha Matheus Barbosa chegando junto com o Rômulo e o Sobis vindo buscar muito a bola, porque, obviamente, o América encaixou e impossibilitou que essa bola chegasse lá, e não tinha ninguém na área. Ele pensando, né? Obviamente, precisa de um homem ali de referência, que seja e que tenha uma característica diferente da do Sobis. E eu coloco o Sobis para fazer a dele, que é jogar de frente para o gol, para tentar um arremate de fora da área, coisa que o América não estava conseguindo entrar, o Cruzeiro não estava conseguindo entrar na zaga do América. Os arremates começaram a vir de média e longa distância. Bom, o Sobis tem essa qualidade. Aí, naquele momento do gol, uma oxigenada, algo diferente, uma ousadia de um volante por um atacante, para pressionar. Eu achava que o Potker iria entrar durante a partida, e aí independe de ser centralizado pela beirada. Então, acho que ele foi dentro da ideia dele, dentro da certeza da ideia dele. Depois, aí começa a mexer, né? Aí tirou o Adriano, que deveria ter sido expulso. E aí, aproveitando que nós estamos no noticiário do Cruzeiro, ô Felipe, eu vou discordar de você. Me permita aí colocar na conta da arbitragem, talvez tirar o mérito do América e também, por exemplo, não enxergar que o seu volante deveria ter sido expulso. E depois ele coloca o Claudinho para jogar atrás. O Claudinho, gente, tem o tamanho do Raposinho, ele não é o Raposão. E aí lá no alto com o Ademir, ele vai perder. Eu acho que existiram outras variações, outras qualidades que o time adversário teve e que o Cruzeiro não foi capaz de furar. Então esse pragmatismo, essa falta de improviso nessa decisão pesou, e a falta da qualidade também. Ô Lohana, 9h02, 9h02, te surpreendeu também, principalmente, e por quê? Te surpreendeu, de repente, um jogo mais usual do Cruzeiro e não ter achado o América em campo e esse placar mais extenso de 3-1? Everton, sendo sinceraça com você, nem existe essa palavra, não vou te dizer que me surpreendeu, não. Eu imaginava que o Cruzeiro teria esse tipo de dificuldade nesse jogo da volta, porque o Lisca acerta o América na reta final do segundo tempo do primeiro jogo, e já no início do jogo agora da volta, a gente vê que a leitura lá do jogo anterior já se fez presente desde o início do jogo, né? E aí, eu estava pensando sobre isso ontem, né? Se fosse há um tempo atrás, Everton, o América jogaria tranquilinho com o regulamento debaixo do braço esse jogo da volta. E diferentemente disso, a América, desde o início e já durante a semana, já dava ali seus indícios de que manteria ou tentaria manter o que foi feito no segundo tempo, na reta final do segundo tempo do primeiro jogo, e que fez a diferença para o América aumentar ainda mais essa vantagem. E aí entra no que eu bato na tecla em relação às substituições do Felipe Conceição, que até ontem, eu tinha comentado na semana passada que eu sempre tive essa impressão de as substituições do Felipe Conceição, elas acabam sendo muito burocráticas. Você tira um Adriano para botar um Matheus Neres, você tira o Matheus Barbosa para colocar um Jadson, e não muda muita coisa, né, no time do Cruzeiro. E aí ontem, quando ele volta do intervalo e já coloca o Bissoli no lugar do Rômulo, logo já me veio um estalo do que eu tinha falado durante a semana.
E ele fez diferente nessa volta do intervalo. Eu acho que o problema foi, ele muda no intervalo, o gol sai nos 17 minutos da segunda etapa, o Matheus Barbosa empata, e aí o Felipe só vai mexer novamente aos 31 minutos do segundo tempo, perdão. Então, para mim, o que faltou ali foi essa leitura de que poderia haver algum tipo de busca, algum tipo de mudança mais cedo, Everton. Eu esperava também que mudassem os pontas antes, e realmente a gente nota que são jogadores no ataque, como o Adroaldo bem observou e perguntou na coletiva, que além de cumprirem ali o seu papel ofensivo, eles têm o seu papel dentro de campo com o Felipe Conceição na aplicação da marcação. Já falei aqui sobre isso, alguns jogos que o Bruno José fica sacrificado até para ajudar na marcação, o Ayrton também em alguns momentos assim. Então, a gente sabe que existe também um papel a ser cumprido pelos atacantes. E ontem, como o Adroaldo bem observou e perguntou na coletiva, para mim é isso aí. O Cruzeiro, ele cria suas oportunidades, ele muda durante o campeonato, porque o meio-campo era extremamente problemático, e aí o Felipe consegue consertar isso, começa a conseguir até criar um pouco mais, e a chegada do Rômulo foi fundamental para isso, mas a gente pode observar que o Cruzeiro ainda tem atacantes, principalmente seus extremos ali, que na hora da conclusão precisam melhorar um pouco mais. E aí nessa eu achei que ele pudesse ter mudado os pontas mais cedo no jogo. Quem sabe tentar com o Felipe Augusto mais cedo, quem sabe tentar com o William Potker mais cedo. Lohana, mas o Potker não dá, mas o Felipe Augusto não dá, já teve oportunidade, o Potker já teve, não dá. Ele fez certo de manter, de acreditar. Aí vai de cada um. Mas se tá ali no elenco, né, gente? E se precisa fazer algo diferente para tentar buscar o resultado, na minha opinião, faltou isso aí. Você tá falando por vezes nós questionamos aqui que a mudança só de peça... chamou? É muito... Ô, Ale, eu não te ouvi, desculpa, Ale. Não, porque vocês estão questionando as peças, né? Tá falando de William Potker, Marcelo Moreno, que nem entra, né? O Cruzeiro tem de agora até o final do mês aí, praticamente, para ajeitar esse elenco, né? São peças realmente que... Será que vão continuar? Sabe, eu me pergunto isso, porque os caras não serem utilizados numa decisão, assim, de semifinal de Mineiro... Sei lá, eu começo a pensar que realmente, às vezes, não estão entrando mais nos planos, né? Você pensar numa Série B. Porque, cara, o Marcelo Moreno não entra, é um jogador caro. O William Potker ontem não tem entrado, sabe? Sei lá, cara. Então eu acho que pode vir mudanças por aí de jogadores como esses que têm salários um pouco mais altos e que chega numa decisão, o técnico não conta com ele, sabe? Então, sei lá. Isso, pode apontar para um monte de coisa, né, Ale? Pode apontar para um monte de coisa, inclusive até mesmo pela necessidade de você ir ao mercado e tentar colocá-los em alguma troca, emprestar, vender, liberar, chamar o Marcelo Moreno, que sempre disse que é muito torcedor do Cruzeiro, e dizer, olha, querido, tá difícil. Eu sei que na hora que mexe no bolso a coisa muda, tá? Os conceitos mudam e tal. Então, nesse caso... chamar e dizer, olha, não está dando, não está rendendo, é muito caro e tal, vamos sentar, vamos negociar, vamos ver o que pode ser feito. Agora, o que eu ia falar anteriormente, tá, eu recebi até uma mensagem do Gomide aqui, o Gomide falando de mudanças que aconteceram de posicionamento no jogo, né, de um Ayrton jogar de centroavante no primeiro tempo, o Sobis jogou mais como meia esquerda, que o Rômulo jogou por fora, quando entrou o Bissoli, o Ayrton e eles jogaram por dentro, o Sobis alternando meio e ponta, o Pereira um pouco mais espetado e tal. É que... Rômulo jogou mais por fora, verdade. Pois Rômulo mas por fora, Ayrton por dentro. Mas sabe o que acontece? Eu até um questionamento que eu vou fazer com o Gomide também mais tarde, até aqui no Arena, é que por vezes as mudanças... Quando o treinador ele se limita a fazer mudanças de peças, às vezes a gente critica porque fica só nas mudanças de peças. Criticamos o Cuca na temporada aqui por troca peça, mas você não vê muita mudança no esquema. Quando o Gomide me traz aqui essa mensagem de que aconteceram mudanças táticas, aí eu vou perguntar, será que mudar as peças, como a Lohana disse agora, não poderia também, ao invés de mudar só,
fazer essa variação tática, mas mudar peças que de repente poderiam executar de uma forma melhor, de uma forma mais produtiva. Esse posicionamento que o Gomes está destacando aqui, será que não poderia ser melhor? Eu entendo que sim, e entendo que o Felipe Conceição não teria nada a perder, porque ele já entrava com desvantagem no jogo, ele jogaria contra um adversário que é mais organizado, com desvantagem. Então, qualquer coisa, mudanças de peças e variação tática, era necessário que ele fizesse as duas coisas. E se ele mudou taticamente, eu acho que faltou apostar mais também em outras peças. Eu nem estou dizendo que essas peças resolveriam para não cair naquela história de que sempre quem está no banco vai resolver, sempre quem está fora que vai ser contratado e vai resolver. Não é isso. Mas é que, sabe, por vezes, apostar, por exemplo, o Potker. O Potker não interessa se foi em jogo de campeonato estadual, é o que temos para o momento, estamos falando do Campeonato Mineiro. Mas se um cara faz 2 gols e joga bem num jogo, e daqui a pouco nos outros 2 jogos você tira ele do time e não põe ele no jogo. É estranho isso, cara. É estranho. Tem um detalhe em cima disso. Mas se quando o Potker dá uma discreta melhora, se não usar isso, me incomoda um pouco. Desculpa, Lohana. Isso foi muito estranho. Vai, Lohana. E tem perdão, gente, tem um detalhe em cima disso, né? O Gomide mesmo traz aí essa situação de jogo, porque ora o Ayrton jogando mais como um centroavante e o Rafael mais pelo lado. Eu enxergaria talvez mais vantagem no Potker fazendo isso do que o Ayrton. Eu ia falar isso aqui agora. Eu ia falar assim... Tem mais força física para poder brigar com os zagueiros. Tem, inclusive, mostrou isso quando jogou por dentro. Então, se você escolhe fazer essa opção, então, olha, a gente vai variar dessa maneira hoje, então. Talvez em alguns momentos do jogo, trazendo o Sobis mais para o lado e colocando o Ayrton mais por dentro. Isso poderia ter funcionado melhor, por exemplo, com o Potker. E conhecer as características do jogador, dos jogadores dele. Tá, o Bissoli chegou agora, teve poucos treinos, ele acompanha, sabe das características do jogador, colocou ele lá para tentar algo. 0 entrosamento, 0. O Ayrton por dentro pode ter feito uma semana de treinamentos boas. Nós vamos aqui organizar para que você jogue mais por dentro, o Rômulo por fora. Do lado direito, não. Matheus Barbosa, você continua centralizado e o Bruno José vai ficar mais aberto e tal. Só que é o seguinte, característica do Ayrton comparado ao Potker. Qual dos dois jogou melhor por dentro? Potker jogou melhor por dentro quando teve essa oportunidade. Então vou colocar o Potker aqui, já que eu quero um atacante que tenha velocidade e força do que uma mudança com o Ayrton, Lohana. Qual dos dois jogou mais na vida por dentro, né? Até, nem é só jogou mais de desempenho. Quem está mais acostumado até a fazer essa função dentro do elenco? Claro que o Ayrton estava na direita. Nós fizemos uma observação que na esquerda ele precisava de adaptação. Aí ele vai para a esquerda, fica um tempo aberto. Agora você centraliza ele. Se ele precisava de adaptação naquela época que ele foi jogado para a beirada, agora ele precisa... peraí, gente, centralizado, eu preciso treinar mais isso. Do automatismo que o Grice mesmo fala, de treinar, de executar, de fazer mais. Quem fez mais, quem foi mais automático nessas ações, é o Potker. E a gente está analisando aqui agora, depois da derrota, aí pode ficar mais fácil, mas tentar algo a mais, ele pensou algo diferente, com as mesmas peças, e não teve sucesso. Agora, vai mudar as peças para tentar esse algo diferente, ou vai ficar nesse pragmatismo aí que o Everton disse?